Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma análise de edital aqui do canal, dessa feita PGM Cabo Frio. Nós já esperávamos esse edital, a sua publicação há algum tempo, mas agora Cabo Frio, no Rio de Janeiro, resolveu publicar o seu edital. Esse edital tem não somente o cargo de procurador nele previsto, como inúmeros outros cargos. É aquele típico edital de município, de prefeitura, que traz inúmeros cargos previstos para a realização do certame, dentre eles o cargo de procurador. Obviamente que aqui no canal eu vou destacar apenas as informações necessárias a quem se interessa pelo cargo de procurador. Também tem um cargo de assistente jurídico que pode ser interessante para você, mas existe um problema porque ele vai ser realizado no mesmo período, ou seja, no mesmo momento da realização da prova para procurador. Então, nessa prefeitura, pelo menos, você não vai poder fazer o concurso para os dois cargos, porque as provas serão aplicadas no mesmo período, embora eu ache que isso possa ser resolvido pelo município, se muita gente acabar mandando e-mail para lá dizendo que tem interesse nos dois cargos. Mas vamos lá, vamos analisar o edital do município de Cabo Frio, Rio de Janeiro, na parte condizente ao cargo de Procurador Jurídico 2, que é a nominação do cargo do município. Como de praxe, vamos mergulhar no edital e eu vou trazer aquilo que há de mais importante para a sua preparação, até para que você possa, nesse caso, imaginar se Cabo Frio ou decidir se Cabo Frio está no seu radar, é ou não uma PGM que vai fazer parte aí do conjunto de interesse dos concursos que você pretende prestar. Então, o município de Cabo Frio, Prefeitura Municipal, aí você tem aqui inúmeros cargos previstos no edital, dentre eles o de Procurador Jurídico 2. Eu vou separar aqui aquilo que nos importa para o cargo de procurador. Muito bem, primeiro tópico importante aqui é a data de realização da prova. A data de realização da prova é importante porque aqui você vai efetivamente perceber comigo que existe tempo de preparação. A prova será realizada no dia 21 de março de 2021. Muito tempo, você tem outubro todo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e grande parte do mês de março para implementar uma preparação ou uma revisão para Cabo Frio que te dê condições reais de enfrentar essa prova para passar. Agora, o primeiro período, que é a parte da manhã do dia 21 de março, você tem o conjunto de todos esses cargos aqui que farão prova. No segundo período, que é a parte da tarde, você tem aqui procurador jurídico e assistente jurídico 1. Você poderia, de repente, se interessar também pelo cargo de assistente jurídico, já que você vai se deslocar para fazer essa prova. Mas eles serão realizados, ou seja, assistente jurídico e procurador jurídico, as provas serão realizadas no mesmo período. Imagino que se você tem interesse também no cargo de assistente jurídico, você deve mandar e-mail para a banca ou até para o próprio município ou entrar em contato com a PGM do município para que eles troquem aqui o período de um dos cargos para que você possa concorrer aqui aos dois cargos se for do seu interesse. Eu penso que aqui o edital poderia ter sido melhor equacionado para permitir com que as pessoas que têm interesse no cargo de procurador jurídico façam assistente e vice-versa, mas está aqui, a prova é só em 21 de março, então tempo hábil demais para que você possa revisar ou se preparar para essa prova, inclusive com as características que nós vamos discutir aqui daqui a pouco. Muito bem, no que diz respeito ao cargo em si e aos seus requisitos, você tem aqui no ponto do edital que o cargo de Procurador Jurídico 2 exige curso superior em Direito e registro na OAB. Então você não tem aqui a necessidade de demonstração de prática jurídica. São 5 cargos vagos, 4 para ampla concorrência, 1 para negros e índios, 30 horas semanais de jornada de trabalho e uma remuneração de R$ 3.764,24. Eu não consegui encontrar aqui nas minhas pesquisas se o procurador de Cabo Frio recebe ou não honorários. Portanto, se você tem essa informação, se você já colheu essa informação de algum lugar, deixa aqui nos comentários para ajudar as pessoas que assistirem a essa análise, para que elas possam, nesse caso, decidir se fazem ou não a PGM Cabo Frio. Eu não consegui encontrar informação se existe ou não honorários advocatícios rateados na PGM Cabo Frio. Aqui você tem as atribuições do cargo de assistente jurídico, que basicamente, como o próprio nome diz, é prestar assistência jurídica à Procuradoria. Aqui você tem as atribuições do cargo de procurador jurídico, que são atribuições próprias de um procurador municipal, quanto a isso tudo bem. No que diz respeito à formulação da prova, você tem aqui que procurador jurídico vai contar na prova com a seguinte formatação: conhecimentos específicos, que seria o conhecimento jurídico propriamente, português, aqui entra a parte que muita gente não gosta. Português, tem que estudar português
para essa prova. Você vai ter 10 questões aí com peso 2, então é inclusive uma disciplina que tem peso superior à legislação municipal e à história do município de Cabo Frio. Presta atenção porque português aqui vai fazer diferença. Então você vai ter conhecimentos específicos, a parte jurídica, daqui a pouco eu falo sobre as disciplinas, 20 questões com peso 3, então 60 pontos aqui destinados a conhecimentos específicos. É um percentual muito alto considerando a nota final da prova. Português, 10 questões peso 2, isso aqui vai fazer toda a diferença. Legislação municipal, 5 questões peso 1. História do município de Cabo Frio, 5 questões peso 1. Você tem aqui 90 pontos em jogo para 40 questões na prova. Exatamente isso, apenas 40 questões na prova. 20 de conhecimentos específicos, a parte jurídica. Legislação municipal 5, então seriam 25 questões da parte jurídica. 5 questões de história do município de Cabo Frio e 10 questões de português. Essa é a configuração da PGM Cabo Frio. Professor, eu tenho que me preocupar aqui com esses pesos? Eu vou ser bastante sincero com você. A organizadora é o IBAN. O IBAN, enquanto organizadora, provas passadas, tem uma característica de cobrança de texto de lei, letra de lei, praticamente letra de lei. Na parte jurídica, conhecimentos específicos, legislação municipal, você vai ter aí muito texto de lei na prova. Aí você tem que se garantir em português e história do município de Cabo Frio. Vou ser bastante sincero para você. Para estar entre os 5 aprovados, 4 ampla concorrência, você vai precisar chegar muito perto de fechar ou fechar essa prova. Eu não duvido que os 5 aprovados, 4 da ampla concorrência, estejam efetivamente sendo desempatados nos títulos porque fecharam as 40 questões da PGM Cabo Frio, prova IBAN. Esse é o tipo de prova que você tem que entrar para fechar. Eu não sei se você já fez prova para técnico e analista tribunal, mas é mais ou menos assim. Prova de técnico e analista para tribunal, o pessoal vai para fechar ou quase fechar. Aqui só são 4 vagas. Então, nesse caso específico, é importante que você tenha muito cuidado nos seus estudos para que você enfrente essa prova pensando em fechar essas 40 questões. Pode ser que não aconteça, pode ser que só o primeiro feche, mas o segundo, o terceiro e o quarto vão ficar ali por 1 ou 2 questões. Então, esse é o tipo de prova, até pela característica da banca, que não admite erro. Você enfrenta a prova preparando-se para fechar a prova. É muita letra de lei, são pouquíssimas questões que têm conteúdo doutrinário, pouquíssimas questões que têm conteúdo jurisprudencial, é muita letra de lei, mas as disciplinas não são tantas, eu vou chegar lá. A parte de conhecimento jurídico, quem já está bem encaminhado no núcleo duro, já conhece praticamente tudo que vai cair nessa prova. Aí tem que malhar em português, legislação municipal e história do município de Cabo Frio. Mas vá para essa prova pensando em fechar a prova objetiva, justamente para que você tenha chances efetivas de aprovação nesse concurso. Então, ó, 20 questões de conhecimentos específicos, peso 3, 60. Português, 10 questões, peso 2, 20. Legislação municipal, 5, peso 1, 5. História do município de Cabo Frio, 5, peso 1, 5. 90 pontos em jogo para 40 questões da prova. São pouquíssimas questões. Você vai ter condições aí de estudar para fechar essa prova. É o que eu recomendo efetivamente. Muito bem, você tem aqui ainda, no que diz respeito a procurador jurídico, o edital traz o que ele vai cobrar acerca de legislação municipal. Para procurador jurídico, você tem aqui essa parte do edital que estabelece exatamente qual é a legislação cobrada em termos municipais para o enfrentamento das 5 questões de legislação municipal. Isso aqui você não pode negligenciar, você vai ter que estudar, justamente porque eu te disse que o objetivo principal nessa prova é entrar para fechar, então não negligencie nada. Essa parte do edital aqui vai ter que ser estudado ponto a ponto, justamente para que você possa, na legislação municipal, procurador jurídico, que é o mesmo que cai para assistente, mas é no mesmo período das provas, já falei, você precisa estudar cada ponto aqui pensando em fechar essa prova. Não dá para vacilar quando o assunto é uma prova com 40 questões apenas. Aqui você tem procurador jurídico 2, o conteúdo: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito processual civil, direito tributário. Então, como eu disse agora há pouco, se você está avançado no núcleo duro, significa dizer que você vai enfrentar essa prova aqui com muita tranquilidade, porque olha o que cai: administrativo, civil, constitucional, processo civil, tributário somente.
Administrativo, constitucional, processo civil e tributário faz parte do núcleo duro. Civil é o que eu chamo de disciplina de primeiro escalão. Então, se você já estudou constitucional, administrativo, processo civil, tributário e também já estudou civil, você vai se preocupar tão somente com português, história do município de Cabo Frio e também a parte de legislação municipal. Eu vou repetir, faça essa prova pensando em fechar a prova objetiva, justamente porque, somando a característica da banca a pouca quantidade de questões, a ideia é que os aprovados fechem a prova objetiva. Professor, e depois da prova objetiva o que tem? Não tem subjetiva, então a prova se resolve com objetiva mais títulos. Sobre os títulos você tem a seguinte configuração, ó. Os títulos são contados assim: curso de especialização e pós-graduação com no mínimo 360 horas aula, desde que guarde relação direta com as atribuições do cargo para o qual o candidato prestará a prova e não seja requisito para provimento do cargo mediante apresentação de cópia autenticada em cartório do certificado ou diploma de conclusão e ou histórico escolar, 1 ponto por pós-graduação, podendo ser apresentada 2 pós, então você tem 2 pontos de título aqui. Mestrado, mesmos requisitos, aqui 3 pontos, podendo apresentar um certificado, então no máximo 3 pontos para mestrado. E doutorado, mesmos requisitos de comprovação, 4 pontos, podendo apresentar um certificado. Então você tem aqui, nesse caso, ó, 4 com 3, 7 com 2, 9 pontos em jogo de títulos. Então funciona assim, são 4 cargos ampla concorrência. Quem vai para os títulos? Até 30 vezes o número de vagas disponibilizadas para cada cargo. Então vai para título 4 vezes 30, 120. Entre os 120, você vai ver aí quem tem 9 títulos somados. 2 de pós, 3 de mestrado, 4 de doutorado. Então esses títulos aqui podem fazer a diferença. Principalmente se os primeiros colocados estiverem empatados, fechando as 40 questões que valem 90 pontos. No final das contas, o concurso tem 99 pontos em jogo. 90 de provas objetivas, 9 de títulos. Então, nesse caso, pela minha experiência, poucas serão as pessoas com mestrado ou doutorado a comprovar na fase de títulos aqui da PGM Cabo Frio. No final das contas, essa pós-graduação aqui vai fazer toda a diferença. Se a pessoa estiver empatada nas primeiras colocações, esses 2 pontos aqui podem fazer muita diferença. A tendência é que a prova seja prova letra de lei, a tendência é que as pessoas fechem essa prova e a tendência é que esse título constante aí no primeiro ponto, pós-graduação, faça diferença na PGM Cabo Frio. Então, nesse caso, se você tem pós, ótimo. Se você não tem pós, eu não sei se vale a pena correr atrás disso nesse momento para que você preste tão somente esse concurso, mas aí quem tem pós já pode ficar um pouco mais tranquilo, mas precisa fazer o dever de casa, que é efetivamente buscar fechar essa prova, buscar fechar, gabaritar essas 40 questões da PGM Cabo Frio. Praticamente acabou-se o concurso. Prova objetiva, 40 questões, valendo 90 pontos, e aí você tem, nesse caso, também a possibilidade do enfrentamento da prova de títulos com 9 pontos. Dificilmente alguém vai ter os 9 pontos. Basicamente são 2 pontos, 2 pós em jogo, que podem fazer a diferença na classificação. Professor, vale a pena fazer o concurso? Você precisa saber se esse concurso está efetivamente no seu radar, se você tem interesse na PGM Cabo Frio. É preciso saber ainda, vou correr atrás dessa informação, não tenho agora, se a PGM Cabo Frio recebe honorários advocatícios dos seus procuradores. Se você tem essa informação, deixa aqui nos comentários para nos ajudar a ter efetivamente informações mais precisas sobre esse concurso. O vencimento não chama a atenção, mas para as procuradorias pequenas é basicamente o que se paga. A prova é bastante questão objetiva, cai português, que pode fazer efetivamente uma bagunça na prova, haja vista que muita gente torce o nariz quando tem que estudar português para as provas de procuradoria. Pelo menos não cai matemática, pelo menos não cai raciocínio lógico. A outra parte mais complicadinha é a história do município de Cabo Frio, é preciso estudar, bem como a parte de legislação municipal. Como falei no decorrer desse vídeo, entre nesse concurso pensando em fechar a prova objetiva, e se você tiver pós-graduação, fechando a prova objetiva, a chance de você estar entre os aprovados é muito grande. Tá aí, PGM Cabo Frio, concurso simples, sem prova subjetiva, acredito que seja uma boa oportunidade para aqueles que querem se tornar procurador municipal,
especialmente levando em consideração as características dessa prova. Sem prática, sem prova subjetiva, você precisa efetivamente se adequar aí com português, história do município de Cabo Frio, legislação municipal e, se tiver uma pós, ajuda muito pensando efetivamente em fechar a prova. Espero ter te ajudado com mais essa análise. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.